só dando como exemplo. Talvez se você assistir esse vídeo já tenha passado esse quadro, mas no quadro de uma pandemia é antiético você chegar num ambiente sem máscara, sabe? Então, você acaba seguindo muito mais essas regras, por mais que você não seja uma pessoa que faz parte do grupo de risco, por mais que você nunca tenha pegado, ou já pegou, ou já está vacinado, você utiliza você segue essas diretrizes, né? E toma esses cuidados muito mais pelo outro do que mais por você também, entende? E a ordem, ela vem por meio das regras, das normas, dessas diretrizes. Se não tem regras, então fica aquele negócio bagunçado. A Bíblia mesmo é o código de ética mais completo que existe, pois vai além de diretrizes. Por quê? Porque ela diz quem nós somos. Então você vê como a Bíblia ela é completa. E dando prosseguimento aí, para a gente entender um pouquinho da diferença entre o termo ética e moral. Ética é tudo aquilo que norteia, que julga o princípio. E a moral é a prática desse princípio, certo? Então, por exemplo, existe uma lei de trânsito que ela proíbe atravessar no sinal vermelho, quando o sinal está vermelho. Então, isso daí faz parte do Código de Ética do Trânsito. Só que alguém que ultrapassa esse sinal vermelho, a moral dele está sendo uma moral, uma prática ruim, né? Uma moral ruim, né? Uma baixa moral, digamos assim, uma moral ruim. Então, por quê? Porque feriu, não praticou. Então, é uma pessoa que não tem uma boa moral, você entende? Então, a prática não foi boa dentro do código, dentro da ética que existe. É só um exemplo só para você se situar. Nem todas as normas estabelecidas por um grupo são de acordo com a palavra de Deus. Isso é algo que a gente precisa entender. Por quê? Porque talvez a gente chegue a alguns locais e essa norma, essa regra, ela não vai condizer com a palavra de Deus, entende? As normas elas são mutáveis, de acordo com o grupo. Nós, como cristãos, devemos guardar aquilo que a palavra de Deus considera que é importante como cristão. E como ministros, não é sobre usos e costumes, mas é sobre guardar os princípios da palavra. Então, quanto mais próximo da palavra nós estamos, mais nossa vida é abençoada. Então, os princípios eles precisam ser cumpridos. Então, por exemplo, se você chegar em algum local aonde é permitido o uso de drogas, né? E aí, naquele local é algo lícito, é algo permitido, o pessoal lá está usando e oferecem para você. É uma norma daquele grupo ali utilizar isso. Então, isso vai de encontro à palavra de Deus, porque vai estar favorecendo a algo que vai trazer um vício para a sua vida. Então, você não cumpre aquela norma. Por quê? Porque a palavra de Deus é contra isso. Então, você foge disso, certo? A própria palavra nos instrui, né? Fuja dessas coisas que ferem esses princípios morais que a palavra de Deus, como nosso maior código de ética, estipula, ok? E aqui tem um exemplo, por exemplo, né, aqui, trazendo em 1 João 3,17 tem a palavra, o princípio. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí tem esse exemplo aí, essa charge, né, essa pequena figura, essa imagem, esse texto dizendo, tem o homem lá, né, com a família dele, comendo, assistindo o filme, e todo mundo de barriga cheia, ele falando com o irmão ali dele, se é realmente irmão em Cristo, se ele é realmente cristão, porque uma atitude dessa aí é muito fria. Ele dizendo, tenha fé, irmão José, Deus moverá alguém para levar alimento à sua família. Lembre de nosso Deus, lembre que nosso Deus é dono do ouro e da prata. Então, é uma atitude bem que está fora com um bom comportamento. Esse pai, ele está se justificando, né? A ausência dele para não fazer, ele meio que jogando a culpa para Deus. Pessoas que usam a palavra para justificar os seus erros. Isso daí é um exemplo de texto fora do contexto.
A ética não visa apenas o bem-estar individual, mas sua visão é coletiva. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Que a ética ela trata com a visão coletiva, muito mais prezando o coletivo do que o individual. Somos diversos membros, mas um só corpo. Então, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Filipenses 2,3 diz: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, é basicamente isso aí. É importante a gente ter a nossa individualidade e privacidade, mas em se tratando de coisas ministeriais, é mais sobre os outros, certo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Inclusive, quando a gente estava falando lá na aula de ministério itinerante, aqueles momentos em que quando a gente mora só ou mora na nossa própria casa, a gente quer ter, né, às vezes para ficar só mexendo no celular, só dentro do quarto. Isso a gente tem que aprender a abrir mão quando nós estamos no campo, né? Porque nós estamos lá para poder servir, lavar os pés da igreja local. Então, aqui eu estou trazendo esse exemplo de algo que a gente já falou anteriormente, que também se aplica também a essa questão da ética, certo? Então, vai até haver momentos em que coisas, oportunidades assim, como por exemplo, você ir para, alguém te convida, né, para você ir para uma sorveteria depois de ter servido lá no culto à noite. Só que aí você vê que o seu líder diz que o grupo de americanos está muito cansado. E, e aí você não vai para aquele convite, porque o grupo todo, pela questão do grupo, você abre mão daquele convite para poder voltar para o hotel, entendeu? Porque não dá para se deslocar e se separar. Eu estou dizendo um caso em que não é possível, entende? Eu fiz uma viagem para um determinado local e eu estava em grupo, né? E aí tudo tinha sido organizado com esse grupo. E aí teve o evento do Descende. Foi para os Estados Unidos, né, a viagem. E aí teve o evento do Descende lá mesmo, só que eu estava em um outro seminário, em uma outra conferência, e nossas datas de avião já estava marcado para ir o grupo todo junto e ficar todo mundo junto. E aí eu não quis me separar do grupo, porque eu tive a oportunidade de ir de van para o Descende lá, só que eu não quis me separar do grupo para poder ir, porque foi ali um desejo de ir, mas enfim, como eu estava em grupo, eu acabei abrindo mão do meu desejo para poder seguir o grupo, entende? Para algo que, ok, era lícito, era interessante, mas era um desejo meu, mas não ia ser, não ia ser algo legal, entende? Eu fazer isso. Então, é até uma pergunta que a gente precisa se fazer dentro desse caso. Eu quero, mas eu devo? Ou eu posso? Entende? Então, existem coisas que eu quero, mas não posso. Outras coisas que eu posso, mas não devo. Então, nesse caso mesmo da viagem, né, lá para o Descende, eu estava num determinado local e aí surgiu a oportunidade de ir de van para lá, era próximo, digamos assim, então era algo que eu queria, era algo que eu podia, mas era algo que não caberia, não deveria porque eu estava em grupo. Outras coisas que eu devo, mas não quero, então tem coisas também que eu devo, que nesse caso, né, como eu estava em grupo, eu devo respeito às pessoas que estão ali, né, cuidando de mim e tal, e naquele grupo, naquela equipe. Então eu devo respeito a eles, mesmo não querendo, em alguns momentos, não, por exemplo, ter ficado ali, né, e não ido para o Descende. Então eu não queria ter deixado de ir para o Descende, mas enfim, eu não fui e foi muito melhor. Sinceramente, evitou gastos, evitou imprevistos e foi bem melhor. Vi no final das contas que foi bem mais interessante eu não ter ido. Depois eu assisti pela internet, né, e foi maravilhoso. Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para decidir as grandes questões da vida e definimos nossa conduta. Questões fundamentais são essas aí que eu já falei. Quero, devo, posso. Às vezes,
é interessante, inclusive, deixar de postar algumas coisas por causa da fragilidade de outras pessoas, certo? Então, muitas vezes a gente deixa de fazer o que é lícito por causa da consciência do mais fraco. Tem uma história de um grande homem de Deus, né? Ele costumava, na verdade, é o próprio apóstolo Guto mesmo, o apóstolo presidente da nossa igreja. Ele gosta de participar de participar de aventuras no sentido de paraquedismo, sabe? Então ele estava num determinado grupo desses, e aí ele contando, né, esse testemunho, dizendo que em um desses grupos eles começaram a festejar lá, foi uma confraternização desse grupo de paraquedismo, e algumas pessoas lá estavam tomando cerveja. E aí tinha um irmão que ele era muito viciado, né, em álcool, e ele tinha acabado de sair desse vício, e tinha um outro que não era tão viciado assim, mas também, enfim, ele meio que entrava nessa, né, de ficar tomando cerveja. Aí ofereceram para o apóstolo Guto, ele disse, não, não quero não. Agradeceu, e aí ofereceram para esse outro irmão, né, que não era tão viciado assim, e ele tomou, porque estava todo mundo ali botando pressão mesmo, querendo que ele tomasse. E aí o outro que tinha saído do vício, acabou olhando para essa atitude desse outro cristão, né, que estava tomando só uma cerveja, dizendo, não faz mal e tal. E aí ele pegou e começou a tomar e acabou recaindo no vício novamente. Então é algo muito perigoso, sabe? É, quando a gente não considera a fragilidade do outro e acaba tomando decisões por conta própria sem considerar essa fragilidade do outro, ok? Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Não só pela nossa vida, mas também pela vida das outras pessoas que estão ali próximo a gente. Então muitas vezes deixamos de fazer o que é lícito por causa da consciência do mais fraco. Então é aquela pergunta, né? Eu devo fazer porque todo mundo faz? Aí mais uma vez aqui aplicando, né? Que é até um versículo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E aí Adão e Eva aqui, né, enfrentando essa situação do fruto. Quero, devo, posso. Então, interessante isso. Provérbios 13, 20, ele fala o seguinte, anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre. Então a gente precisa inclusive ter cuidado com quem a gente anda, né? Então, se andarmos segundo o Espírito, o que é andar segundo o Espírito? É a gente andar em amor. Qual amor? Esse amor que prega aí nas novelas, né? Esse amor, né, que acaba ficando com um, com o outro, do jeito que quer, fazendo do jeito que quer, não. O amor que eu estou falando é o de Deus. Aqui na Bíblia, o nosso vocabulário, nosso português, ele é muito limitado nesse sentido da definição da palavra amor. Porque na Bíblia, o grego para amor tem várias traduções e a que é aplicada aqui, o amor que eu estou falando é o ágape, que se refere ao amor de Deus, que está lá no livro de Coríntios 13, né? Então, Coríntios 13, vamos dar uma olhada aqui, vamos conferir, né? Só para ver aqui a referência certinho, para você ver qual é o comportamento desse amor. 1 Coríntios 13. É isso mesmo, 1 Coríntios 13, certo? Então você vai ver lá nesse capítulo, a partir do versículo 4 até o 7, você vai ver as características desse amor. E o 8 também, que é justamente o ágape, certo? Como Deus se comporta, né? O que Jesus faria, pronto, esses versículos respondem o que Jesus faria, que muitas vezes a gente pensa quando a gente está num dilema e não sabe o que fazer, sabe? Então isso é andar no Espírito, é andar nesse amor, andar em que tipo de amor? Vou até ler aqui, né? Um amor que é paciente. Em que situações isso se manifesta? Você, por exemplo, está lá na fila do almoço, lá da comida, e você para poder servir os americanos que precisam de ajuda. Então você tem paciência, você aguarda mais um pouquinho para comer sua comida, sabe? Você serve as outras pessoas e você depois come
depois que todo mundo já está sentado, já sem precisar de ajuda, né, e tal. O amor é bondoso, então se alguém, por exemplo, precisa de um lugar, e se principalmente for alguém mais velho, você ceder o lugar para essa pessoa, você não inveja, é o amor aqui dizendo, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Você, por exemplo, está com seu colega que também é intérprete, e ele está participando ali de uma interpretação fantástica, as pessoas estão gostando, sabe? O Espírito de Deus está fluindo e aquilo não está acontecendo com você, mas você fica feliz por ele. E se você não ficar, e se surgir inveja no seu coração, o que você faz? Abre isso para Deus, sabe? Abre o teu coração para Deus e diz, Pai, olha, eu senti ciúme, inveja daquele meu irmão, não foi minha intenção, eu te peço perdão, me ajude, Pai, a amar como o Senhor ama, sabe? E haja a respeito disso, sabe? Diga para a pessoa, olha, foi uma bênção, que o Senhor continue te abençoando, que você chegue mais longe, sabe? Lance palavras de bênção para essa pessoa, porque quando você faz isso, você está combatendo esse sentimento de inveja que às vezes surge mesmo no coração, involuntariamente, porque a gente é feito de carne e osso, né? E, enfim, a carne da gente, ela peca, ela tem essa tendência para se orgulhar, sabe? Então a gente tem que combater isso com ações correspondentes. A palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta. Então não adianta eu acreditar que eu sou uma pessoa amorosa, bondosa, paciente, se eu não ajo a respeito disso, entende? Então eu preciso agir à altura disso. Não maltrata. Então, em que sentido isso aqui acontece? Quando você está, por exemplo, traduzindo e alguém lá lhe corrige, entende? Você não trata aquela pessoa com desprezo nem nada, você não fecha a cara, não, você releva e sabe, oh, rapaz, eu errei, poxa, que pena, vamos lá, vamos, bola pra frente, entende? E levar mesmo na esportiva, porque se você levar na, como é que se diz, na maldativa, de uma forma ruim, isso vai contaminar mesmo o seu dia, isso vai te deixar estressado, isso vai te deixar com um serviço pesado, entende? Então, aprenda já a praticar isso no seu dia a dia, que quando chegar lá no campo você vai tirar de letra. Sabe, um amor que não procura seus interesses, mais um exemplo da fila aí que eu disse para você, né, de você começar a ir procurando ajudar ajudar e prestar auxílio aos americanos, né, quando ele está na fila, ali precisando de ajuda com o nome dos alimentos, para colocar a comida dele, enfim. Tem alguns que vão até para a viagem com restrições alimentares e por isso que é tão importante a gente, inclusive, estar preservando a vida deles, né, quando a gente faz isso. Não se ira facilmente, já falei do exemplo da ira. A ira pode acontecer, gente, sabe, se acontecer mais uma vez. Aprenda a entregar isso para Deus. Aprenda a fazer essa oração com Deus dentro de você mesmo, sabe? Pai, olha, agora eu estou irado com essa situação que aconteceu, mas eu vou relevar isso pelo Senhor, sabe? E porque o Senhor relevou tanta coisa por mim, então eu vou perdoar, sabe? Fulano às vezes não sabe o que faz e eu perdoo, Pai. Sabe? Não guardar rancor, não deixa não, isso cair no teu coração, criar raiz de amargura, abre mão disso. Abre mão desses sentimentos ruins, libere. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O que é isso, né? Se tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não é porque ele é fraco, não. É porque o amor, ele é resistente, sabe? Ele encara mesmo situações desafiadoras, como por exemplo, você está lá interpretando, começa a chover, e aí você tem que, às vezes, chegar molhado, ou a viagem que você estava fazendo, o ônibus atrasou, e você tem que aguardar mais 4 horas, 5 horas, sabe? Então, que o Senhor te fortaleça e aproveita esse tempo para orar, para poder ler o teu livro, para você conversar com Deus, para você fazer o teu diário, para você pregar ali naquela rodoviária, conhecer pessoas que estão ali ao redor, sabe? É você realmente fazer como a filosofia da água. A água, quando ela vê um obstáculo, ela não discute, ela contorna. Então, é contornar, certo? E agir como o amor age.
E agindo assim, você terá a consciência de que você está crescendo em algo que vai permanecer para sempre, porque aqui no versículo 8 diz: o amor nunca perece. Profecias vão desaparecer, às vezes as pessoas ficam correndo tanto, né, atrás de profecia, mas olha aqui, ó, a profecia vai desaparecer. As línguas, pessoas buscando, né, ser batizado em línguas, as línguas elas cessarão, o conhecimento passará, pessoas dando a vida para poder, e muito investimento em dinheiro, né, para poder ter conhecimento. Tudo isso é lícito, é uma bênção, sim. Profecias, a oração em línguas, né, o conhecimento. Só que o mais importante de tudo é o amor, porque sem ele a gente vai ser só zoada, igual fala aqui, né? É como um sino que ressoa, como um prato que retine. Então, é isso. Fantástico a gente ter esse entendimento, porque isso tem tudo a ver com ética. Aí ele traz aqui, né? Não convém ao ministro estar envolvido em fofocas, não fale muito de si mesmo, sabe? Então, sabe aquela pessoa que você senta para conversar e ela, tudo que ela fala sobre ela, né? Isso é muito ruim, sabe? Isso não é legal. A gente falou isso também, né? No Ministério Itinerante. Casados, cuidado com a conduta inapropriada com o sexo oposto. Hoje em dia a gente tem que ter cuidado até com pessoas do mesmo sexo também. Então é bom ter a prudência pelos dois lados, certo? Então tome cuidado, seja prudente. Nunca se ache forte o suficiente para chegar tão perto do pecado. Tem pessoas que estão beirando o abismo mesmo, brincando com o pecado. Então é interessante você tomar um posicionamento. Eu assisti uma pregação esses dias. Se você for lá na referência que fala sobre a tentação que José sofreu, a Bíblia fala que José evitava a mulher de Potifar, só que ele não tomou um posicionamento, sabe? E que posicionamento poderia ser esse? Poderia, por exemplo, abrir essa situação para o próprio Potifar, né? Falando a respeito da mulher dele, pelo menos para deixar ele ciente, né? Que se caso alguma coisa acontecesse, ele com certeza não seria o culpado, mas ele não fez isso. Ele simplesmente evitava, e tem momentos que só evitar não vai ser o suficiente. Então, se for necessário você comunicar algo para aquele coordenador, aquela pessoa que está ali coordenando a tua equipe, para que ele fique ciente de alguma situação tensa que está acontecendo com você em relação a alguma pessoa, isso é importante, sabe? Isso é muito importante, você passar esse conhecimento. E também tem aqui, né, algumas dicas de etiqueta para quem está namorando. Você evitar beijos profundos no namoro, evitar namorar várias vezes, não brincar com os sentimentos de outra pessoa, que isso acaba realmente machucando, deixando um rastro de feridas na vida de muitas pessoas. Você, né, ficar pulando para um, para outro. Eu ouvi de uma pregadora uma vez, né, uma verdade, que cristão não tem que ser atirador de elite não. O lugar de atirador de elite é lá na área militar. Cristão tem que ser homem e mulher íntegro, cheio de Deus e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Cuidado com amizades, com o sexo oposto, principalmente se não for cristão. Então tem que ter esse cuidado aqui, certo? Não crie oportunidade para a tentação. O que é isso? É você, por exemplo, depois ali do culto, sair sozinho, só você e alguém do sexo oposto, para uma sorveteria, sabe? Então tem que ter cuidado. Cuidado não ficar sozinho com seu namorado na igreja, em casa, ou viajar sozinho. Saiba como abraçar e beijar o sexo oposto, né? Quando você for cumprimentar e tal, tem que ter esse cuidado. Evite beijar e agarrar com seu namorado em público, até mesmo seu cônjuge. Então é muito interessante ter esse cuidado, porque às vezes até você namorando, você pode viajar com essa pessoa porque ela de repente tem a mesma habilidade que você tem, de interpretar, e aí, assim, vocês estão lá para fazer a obra, né? Não para ficar, como é que eu posso dizer, não é uma lua de mel, entende? Mesmo casado também. É muito importante a gente ter essa consciência do que, para que a gente está ali, qual é o nosso propósito. Então tá focado naquilo. Tudo bem que você também não vai ficar na maior frieza ali, mas também não é para ficar, entende? É, agarrado ali o tempo todo, enfim, desfocando, tirando o foco daquilo que é mais importante, que é fazer a obra de Deus. Solteiros, evitem levar para suas casas moças e rapazes sem a presença de um casal maduro, mesmo que seja com o propósito de buscar o Senhor. Então tem que ter esse cuidado, né? Vamos ali, vamos orar ali,
e só você, né, e aquele monte de, só aquela pessoa do sexo oposto, enfim, não tem ninguém ali mais maduro para poder acompanhar, então tem que ter esse cuidado. Aí tem aqui Provérbios 27:12. O homem prudente vê o perigo e evita-o. Os insensatos seguem em frente e sofrem os danos. Então é muito melhor você prevenir o problema quando ele é só um risco, porque quando ele se torna um problema, aí realmente é que o desafio acaba sendo muito maior, certo? Então tem que ter cuidado com isso aí, ok? Prudência. Aqui é mais para a questão do ensinamento de filhos, né? Só que mesmo você sendo solteiro, é importante a gente entender que existem pessoas que a gente influencia, certo? Então, mesmo a gente tendo o nosso cargo, né, se a gente for um professor, se a gente for um líder, independente, a gente vai influenciar pessoas. Então, é, é importante se considerar essas pessoas como realmente pessoas que estão se espelhando na gente, como os filhos se espelham nos pais. Então, é importante a gente ensinar essas pessoas, né, para que elas mesmas respeitem a liderança da igreja, mesmo que essa liderança não seja a mais perfeita de todas. Não cabe a gente estar lidando com isso, passando uma informação para um, para outro, até justificando, né, por trás disso, dizendo que vai orar. Então tem que ter cuidado com isso. Ensine os seus filhos, no caso, ensine essas pessoas, né, que você influencia a servir na igreja local. É muito estranho, né? A gente já falou isso, inclusive, no ministério itinerante. Alguém que quer dar demais fora da igreja e dentro da igreja local não serve em nada. Isso é estranho, isso é ruim, isso é danoso. Não coloque seus filhos, né, as pessoas que você influencia, em posição de liderança apenas porque são seus filhos ou seus liderados. Então tome cuidado com isso, certo? Esse nepotismo, esse favoritismo. Não fale dos problemas da igreja na frente deles. Então tem pessoas que são imaturas, né? Elas não vão entender. Então é muito importante você deixar problemas de liderança para a liderança e problemas gerais, né, para serem resolvidos de forma geral, mas enfim, nem todo mundo vai entender, né, quando você for compartilhar esses problemas, então é muito importante, e mesmo quando é problemas de liderança, né, se você convive com alguém, você é casado, ou se você, por exemplo, está ali em grupo, e aí aconteceu um problema, e aí você deixa às vezes até de desfrutar ali do momento para ficar só falando daquele problema, sabe? Entregue isso para Deus, sabe? Bota isso porta fora, fala uma vez, beleza, entrega para Deus, vai acontecer, vai se resolver. Uma vez, uma americana chegou para mim e falou que algo dentro da mala dela tinha sumido. Ela chegou para mim para falar isso, né? E assim, ela chegou para mim, né? Eu achei até estranho. Mas aí eu falei com ela bem assim, vamos orar a Deus, vamos acreditar em Deus, assim, que vai dar tudo certo, você vai encontrar. Se você não encontrar, daqui a um tempo, aí você vem pra mim e fala de novo, tá ok? Eu vou estar orando sobre isso. E aí a gente não falou mais sobre o problema, mas eu fiquei tentado, sabe, a falar, a comunicar isso para o meu coordenador, para a minha liderança, mas eu decidi em fé confiar em Deus, pelo menos por algum tempo, ali até que ela viesse trazer uma resposta positiva que eu estava crendo realmente que iria acontecer. E aconteceu. Ela disse que encontrou, né, esse perdido aí na mala de uma outra pessoa, porque essa pessoa tinha ficado de guardar e ela tinha esquecido. E, eu, e ficamos assim, né? Graças a Deus, né? Agradecemos a Deus, foi uma bênção, graças a Deus. E Deus é bom, amém? Então, é isso, a nossa aula ficou por aqui, espero que você tenha aprendido. Essa aula de hoje foi muito rica, né? Muitas informações, muitas histórias, e que Deus continue abençoando sua vida cada vez mais.